Explica pra gente essa situação do mercado de trabalho. Está mais exigente ou não? Está mais exigente, até porque o nosso comportamento ele mudou bastante. Um grande exemplo é as mídias sociais. As redes sociais ela fez com que o nosso comportamento se alterasse no dia a dia. Você quer um grande exemplo? Hoje a gente meio que tem a necessidade de fazer postagens em qualquer rede social. Então a gente acaba aqui mostrando um pouco da nossa personalidade por meio dessas redes sociais. E sim, o mercado de trabalho também está absorvendo essas transformações. É aquela situação que não é visto, não é lembrado, mas tem que avaliar isso, né? Exatamente, tem que ter uma qualidade nas postagens. Algo curioso é que quem faz o conteúdo somos nós, é o usuário. Então, quanto mais de qualidade ele for, melhor para a sua carreira. Agora a gente fala muito assim em profissões do futuro, né? Mas é uma realidade que não está muito distante não, né? Não, exatamente. Eu lembro que quando eu vi aqueles filmes da minha época, anos 80, 90, a gente pensava que o futuro era daqui a 30, 40 anos. E o futuro já está aqui, ele já chegou. Agora. Agora, exatamente. Então, devido à velocidade da informação que a própria mídia social ela tem nos feito, a exigência do mercado e a característica de pequenas habilidades elas estão cada vez mais inseridas. Um grande exemplo é a automação. A automação, em muitas ocasiões, já está bem frequente. Às vezes a gente recebe bastante e-mail, até responder ou perguntar no WhatsApp de alguma empresa já tem uma resposta ali automática. Exatamente. Então é muito rápido. Por exemplo, a gente está nas redes sociais, acho que com você daí de casa já aconteceu também, por exemplo, eu quero procurar um restaurante, eu estou vendo lá, tem um número, né, do contato, a gente clica, a gente manda oi, já manda o cardápio, já manda tudo. Total, super rápido. Super rápido. Super Nossa, rápido. Que atendimento, né? E é curioso porque daqui a algum tempo, por exemplo, o segmento de drone está cada vez mais inserido e consolidado. Então, o drone talvez ele seja a fonte do tempo ali entre a entrega chegar a ser o mais rápido possível. E já é um outro mercado que vai surgindo. Um grande exemplo, quando eu dou aula para alguns alunos, eu falo para eles, o drone ele chega e ele vai abrir um outro mercado de manutenção desse drone, de educacional, de como operar um drone. Enfim, toda vez que uma tecnologia chega, vem também outras necessidades e o mercado também vai precisar desses profissionais. E abre um leque grande de mercado. Exatamente. Agora, Bruno, as pessoas hoje, na sua avaliação, elas estão escolhendo uma área a seguir no mercado de trabalho pela sua habilidade, pela vocação ou mais pelo dinheiro? Acredito que tem uma balança aí, ela está bastante equilibrada. Em muitas ocasiões, as pessoas procuram devido ao aspecto financeiro mesmo, para sanar uma dor. E nenhum problema nisso. Aqui é interessante você, primeiramente, definir qual que é a sua grande dor, se é o aspecto financeiro ou fazer o que gosta. Aqui eu gosto de usar uma frase muito legal que é assim, ó, em muitas ocasiões você vai fazer o que não gosta por um tempo para fazer o que gosta o resto da vida. Ou seja, estrutura seu aspecto financeiro e depois você cria um planejamento de carreira para você fazer o que gosta. E aqui vem um grande detalhe, é muito importante você mergulhar numa palavra chamada autoconhecimento. Verificar mesmo o que você gosta e principalmente o que você não gosta de fazer. Hoje a gente tem algo muito curioso que é o estilo de trabalho. Tem algumas pessoas que trabalham em casa, o grande exemplo sou eu. Meu escritório em casa e a grande razão para eu trabalhar em casa foi porque hoje eu tenho meu filho de 1 ano e 5 meses e era o primeiro filho. Então toda vez que eu pensava em ter uma família, meu pai, por exemplo, ele trabalhava viajando quando eu era pequeno. Então eu lembro assim que às vezes eu acordava, meu pai não estava, dormia, meu pai não estava. Eu pensei, poxa, quando eu for pai, eu quero estar presente ali na vida do Heitor. Então, esse foi o grande fator para que eu fizesse minha transição de carreira de serviço público para empreender. E o mercado tem mudado, né, Bruno? Até porque as pessoas pensam muito assim, eu vou trabalhar, e elas pensam, eu vou bater o meu ponto, cumprir aquelas determinadas horas e volto para casa e pronto. Mas não, né? As pessoas estão trabalhando ali em casa, tomando café, cuidando do filho. É uma realidade bem diferente do que anos anteriores, Exatamente. não? E é um desafio, por exemplo, para quem é pai da geração X, né, ali da década de 60, 80 por ali, porque isso não existia. E ele começou a existir agora. Então, uma coisa que eu falo, todas as gerações, desde os nossos pais, a gente e de quem está chegando, estamos aprendendo com essas mudanças do mercado. E é algo interessante, tanto nós quanto os nossos pais também precisam ser educados para essa mudança que está acontecendo. Porque
que é muito novo. Você quer um grande exemplo? Às vezes os nossos filhos, ou enfim, adolescentes, eles querem ser youtubers. E os pais, meu Deus, meu filho quer ser youtuber. Mas o que vai ser da vida do meu filho? Exatamente. Mas tem toda uma ciência para ser youtuber. Ali a gente aborda oratória, técnicas de edição, de vídeo, tem todo um script ali para você abordar. Enfim, tem a venda também, a habilidade de venda. Não é fazer aleatoriamente. Não é fazer aleatoriamente, não é aquele vlogzinho ali da nossa época. Tem toda uma estrutura e tem uma ciência por trás, que é interessante também, que assim quando eu falo, quando eu abordo, quando algum pai chega comigo, eu abordo, ele abre, realmente, aqui a escola já o forma nesse sentido. É interessante. Estamos, então, vivendo conflitos de gerações. Conflitos de gerações. E aqui a grande sacada é nós trabalharmos a comunicação entre as gerações, para que não gere aí um conflito, para que não gere uma problemática. Às vezes é puramente a comunicação. Tem algumas profissões que realmente já chegaram para ficar. O exemplo é o professor EAD, educação à distância. Em algumas ocasiões a gente aprendia, enfim, as ciências na escola com o professor. Hoje um canal do YouTube ele já ensina muita coisa para a gente. Agora, Bruno, só para a gente compreender melhor, por exemplo, quais são as características dessas gerações? Por exemplo, a geração Y, ela se comporta desta forma, diferente da outra, como é que é? A geração X, por exemplo, é aquela geração em que estudava ou tinha informação pelo jornal físico ou a TV mesmo, rádio, enfim. O estilo de liderança dele, que eu acho que é interessante nós abordarmos, é aquela liderança autocrática, aquela centralizadora mesmo. A geração Y, por sua vez, ela interage por meio de WhatsApp, SMS, até ali há algum tempo, não sei se você lembra do Orkut, enfim, MSN, o Nossa, Mickey, eu me senti tão velha agora, né? Voltamos aí. E são coisas que hoje a geração que está chegando, que a geração Z não, o que é SMS, o que é Orkut, eles não interagem dessa forma. Eles interagem por meio de vídeos, eles adoram interagir por vídeos, eles mexem no YouTube ali melhor do que a gente mesmo, eles sabem pedir para se inscrever no canal, curte, compartilha meu canal aqui. Fala aquela frasezinha, né? De super natural, aí a gente fica, meu Deus, como é que ele sabe? Mas porque aquilo é familiar para ele. Então, essa comunicação que a gente precisa trabalhar nessas 3 gerações. Uma outra situação é o comportamento dessas gerações. Em algumas ocasiões, a geração Z ela tende a ser um pouco mais detalhista, ela tende a ser um pouco mais consumista. A geração Y é aquela que não gosta tanto de esperar, aquela que reclama muito ali de uma fila do banco, de fila de uma loteria e tudo mais. E a geração Z, por sua vez, é uma geração silenciosa. Aqui é um grande exemplo. Na nossa época ali, talvez a gente seja da mesma geração, a gente assistia a TV junto à nossa família. Depois do jantar ali, reunir, era aquele momento de social mesmo da família. Hoje, geralmente, cada um pega o seu fone de ouvido e seu celular e cada um vai para o seu canto. Cada um na sua realidade. Então, por isso que a gente diz que essa geração, a Z, é uma geração silenciosa. Você acha que está tendo uma certa resistência, assim, por exemplo, a gente ouve muito, por exemplo, os pais falarem que, porque lá na minha casa todo mundo tem que comer na mesa, nada de sala, nada de tomar café agora, por exemplo, na frente da televisão. Sim. Né? Na tua avaliação, eu acho interessante cada casa, cada pai ter os seus valores. Isso é algo que todas as gerações precisam aprender e dominar. Valores como o momento do jantar para socialização. Por exemplo, a geração Z, por ela ficar tanto no fone de ouvido, ela tende a não comunicar muito, ou verbalizar muito. E isso é interessante no mercado de trabalho, porque você, de certa forma, vai vender a sua imagem, vai vender a sua carreira. Pois é, e quais são os impactos dessas pessoas no mercado de trabalho? Como é que elas se comportam? Em muitas ocasiões, por exemplo, quando eu trabalhava, na minha época de estagiário, eu gostava de fone de ouvido, ouvir uma música ali relaxante, enquanto eu estava ali trabalhando, fazendo relatório e tudo mais. Quem passava olhava, poxa, o Bruno não está trabalhando, ele está ouvindo música. Mas, na verdade, aqui a gente já estava trabalhando a nossa inteligência emocional, que eu estava relaxando minha mente para eu poder produzir melhor. Em muitas ocasiões, a gente precisa também mostrar para o colaborador a importância da inteligência emocional no mercado de trabalho, para que a gente não fique só focado ali no trabalho, mas, de certa forma, na produtividade, que é onde o mercado ele tem procurado mais profissionais que produzem melhor de uma maneira criativa. Agora, em cima disso, Bruno, eu lhe pergunto,
o que colocar de fato no currículo. O que a gente pode ver, as empresas, elas ainda estão aceitando o currículo em papel ou é por e-mail, tem que enviar para o e-mail dos recursos humanos da empresa? Como é que funciona? Existem algumas empresas que sim, ainda recebem pelo envelope ali e tudo mais, o currículo com a foto. Outras empresas já têm um banco de dados via site, você entra no site, já coloca ali em anexo o teu currículo. E algumas empresas elas já estão buscando, por exemplo, entrevistas via Skype. Então, por isso que é interessante nós sabermos lidar com utilizar um vídeo, saber se portar no vídeo, o microfone, se está falando próximo, se não está, ou seja, técnicas, né? A técnica ali, que ela é interessante também. Algumas empresas e alguns RHs, na verdade, eles formam profissionais, por exemplo, aqui em Manaus, para atuar em São Paulo. Um exemplo, a internet ela nos deu essa liberdade geográfica, ela quebrou ali as fronteiras. Então, é interessante também dominar esse aspecto. Algumas escolas já formam alunos para que eles saibam lidar, como se portar num vídeo, diante de um vídeo, como gravar, como editar, como cortar ali e tudo mais. Isso é um pré-requisito muito importante no mercado. E são ferramentas que estão ali, né? No celular da pessoa, todo mundo pode ter acesso. Todo mundo pode ter acesso. E aqui a gente até quebra um tabu, assim, o problema não é um celular necessariamente, mas é a direção que o celular está indo. O celular ele tem várias funções. Se eu tenho um olhar educacional sobre o celular, então, de certa forma, eu consigo ter, de certa forma, uma educação corporativa com o meu colaborador, que vai vir entrar no mercado. Então, um grande exemplo, às vezes, é até o Stories ali, né? Quem não posta Stories e tal. E é interessante que o Stories ele é uma ferramenta que você pode educar, que você pode interagir, que você pode mostrar um pouco dos seus valores, que você pode até fazer uma enquetezinha ali para saber, enfim, alguma coisa. E você pode usar isso a seu favor. Por exemplo, para quem está trabalhando com vendas é interessante usar enquetes, balãozinho de pergunta. Ou seja, quando tem uma estratégia dirigida, qualquer ferramenta ela tem a sua utilidade. Aqui é importante você saber como utilizar essas ferramentas. Agora, por exemplo, Bruno, quando se faz uma entrevista de emprego pessoalmente, né? Tem aquele muito, não pode isso, não pode aquilo, a pessoa vai engessada, assim, tem até medo de falar, vai que está cometendo alguma gafe. O que fazer, assim, em situações como essas? Porque tem pessoas muito nervosas, pessoas que talvez tenham medo da comunicação, né? Travam ali na hora, ficam suando frio. Então, assim, como é que é? Você está falando com um cara que era exatamente assim. Minha primeira entrevista de emprego, eu suava, tremia. Mas embora não pareça, eu também sou completamente tímida. As pessoas, não acredito não, mas é de verdade. Exatamente. É natural do ser humano. Quando ele está numa situação de avaliação, a tendência é a gente ficar realmente um pouco mais tenso e tudo mais. Algumas pessoas mais, outras menos. Aqui a grande técnica é o seguinte, é interessante nós treinarmos em o que eu chamo de zona de segurança, uma zona natural. Um grande exemplo é conversar entre amigos. Como, por exemplo, quando a gente conversa entre amigos, o papo ele vai embora. Vai fluindo. É aquela mesma estado emocional que a gente tem que colocar ali na entrevista de emprego. Eu sei que é super difícil, é um treino. Falar em público é um treino. Então, uma grande dica também é o seguinte, fala um pouco mais sobre as suas habilidades. As empresas elas querem colaboradores que solucionem problemas, que saibam se relacionar entre pessoas, que é o cotidiano de qualquer empresa, qualquer corporação, a gente tem essas problemáticas. Então, para falar das habilidades de fato, não é para mentir não, né? Total, não tem como mentir porque o recrutador ele sabe, ele vai saber. Um outro exemplo, caso Bruno, me perguntam muito isso, Bruno, eu nunca tive uma experiência profissional, o que eu coloco no currículo? Deixa em branco? Não. Aí você vai colocar, por exemplo, se você já foi representante de turma na escola. Agora, sobre as outras dicas, eu vou precisar que você dê no próximo bloco. Claro. Até porque, para você não sair daqui, que o Band Cidade Primeira Edição volta já já. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. No bloco anterior estávamos falando sobre o que colocar no currículo e quem responde essa pergunta é o consultor de carreira Bruno Porto. Bruno, explica pra gente então o que colocar.
Ok, aqui vamos delimitar em duas partes. A primeira é o primeiro emprego. O que eu coloco, Bruno, já que eu não tenho nenhuma experiência profissional? Você pode colocar suas experiências acadêmicas da escola, tanto do ensino médio, se você já foi representante de turma, que é o cargo de liderança. Pois Né? era, isso que eu ia perguntar. Por que colocar? Isso, a habilidade de liderança ela é aflorada ali de trabalho em equipe também. Uma outra é gremiação. Você já participou de algum grêmio estudantil, de alguma comissão de formatura? A comissão de formatura é interessante porque você também trabalha habilidade financeira. E muitas das vezes a gente não percebe isso. Exatamente. Alguns festivais, Arraial, aquela coisa toda, também o finanças está muito entrelaçado ali. Então, isso é interessante para as empresas, essa habilidade. Agora, você falou num ponto bem importante que eu lembrei agora aqui, sobre saber trabalhar em grupo, em sala de aula. Os alunos têm muito desse negócio, eu posso fazer em trio, posso fazer em dupla, eu posso fazer sozinho. Então, assim, dentro de sala de aula, essas habilidades, elas já estão começando a ser desenvolvidas. Exatamente. Talvez o aluno ele não perceba, mas sim, ela já está sendo trabalhada. Tem algumas pessoas que tendem a ter mais facilidade em trabalho em equipe, outros preferem fazer isoladas ali e tudo mais. Mas o que é interessante é que essas habilidades, elas são sim, elas existem no mercado de trabalho. Em grandes empresas não fazem nada grandioso sozinhas, elas precisam do recurso humano. E a nossa habilidade de lidar com o outro, lidar com o diferente, lidar com a multicultura, enfim, aflora muito nesse aspecto e começa na escola. Exatamente. Vamos para as perguntas dos telespectadores? Olha só, a primeira da Maria Luísa, do bairro Flores. O que fazer se o curso que estou fazendo hoje não será mais tão necessário? Ainda dá tempo de trocar? Que legal, Maria. Gostei da pergunta, é uma pergunta ótima. Aqui é o seguinte, primeira coisa, você tem que avaliar se o teu curso está perto de terminar. Se estiver próximo de terminar, eu não acho interessante você romper. Sabe por quê? Em muitas ocasiões, talvez você tenha identificado que a sua carreira agora, poxa, daqui a pouco não vai ser tão exigida, não vai estar tão em alta. Né? Mas é interessante que você use o que você tem de conhecimento, de competência que você adquiriu daquele curso para uma outra carreira, porventura. Isso a gente usa bastante, tá? Agora, Bruno, explica pra gente assim rapidamente, por exemplo, 5 profissões que hoje existem e que amanhã podem sumir. Podem sumir, que legal. As profissões as profissões técnicas, elas tendem a, de certa forma, se adaptar à era da robótica, por exemplo, da automação. Então, um grande exemplo é de montador, enfim, não necessariamente a gente pode definir qual exatamente, mas aquelas profissões que a gente tende a ter uma substituição pela robótica, elas tendem a sumir mesmo, a desaparecer. E aqui o que é interessante, não é que, ai meu Deus, o robô vai tomar meu lugar, não necessariamente. A gente precisa conviver com a era da robótica, aprender a conviver, porque aqui vem um grande detalhe, o ser humano ele tem habilidade emocional, que talvez a robótica não tenha. Ela não tem consciência ainda, ela é automatizada, ela foi programada para fazer alguma coisa. E o ser humano ele tem esse grande poder, digamos assim, que é o aspecto emocional. Que bacana. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Do Rodrigo Sampaio, do bairro Planalto. Será que com essas profissões do futuro a faculdade será tão importante ou um curso técnico será suficiente? Que legal, Rodrigo. O ensino médio ele está mudando também, né? Tem umas discussões, aí, enfim, depende da questão governamental, mas a ideia é que o ensino médio ele já comece a fomentar um pouco mais o aspecto técnico. Por exemplo, a fomentar assim, olha, eu gosto muito de exatos, então eu vou caminhar um pouco mais para exatas, biológica, mesma situação, que hoje a gente não tem, né? A gente tem ali todas as habilidades trabalhando juntas, e aí, poxa, eu não gosto tanto de humanas, eu estou aqui aprendendo e tudo mais. A tendência é que o ensino médio ele também vá se adaptando. Se a faculdade ela é essencial, aqui depende muito de qual carreira você quer consolidar, depende muito do seu grande objetivo. Eu costumo dizer assim, que ter uma faculdade é extremamente importante para que você tenha uma base intelectual, para que você tenha legitimidade para atuar em certas áreas, em certas carreiras. O mercado ele olha bastante para o ensino superior ainda, tá? Então, acredito que vale a pena, sim, fazer um ensino superior. Agora, Bruno, como é que a gente pode usar as redes sociais em nosso favor, né? Assim, diante de tanta informação,
como é que a gente pode colocar a nosso favor no sentido de, assim, foto, hoje, por exemplo, o nosso chefe está nas nossas redes sociais, os nossos colegas de trabalho também estão. Então, assim, como é que a gente pode gerir essa situação toda? Que legal, essa é uma ótima pergunta também. A rede social faz parte da gente, é a nossa vitrine, digamos assim. Hoje a gente não pergunta mais qual é o seu telefone, qual é o seu Instagram, qual é o seu Facebook, qual é o teu arroba, qual é o teu WhatsApp aí, é o nosso cartão de visita. Então, sim, ele deve ser usado de uma maneira coerente, de uma maneira em que a gente entenda que tem ali o líder, que tem um chefe, tem um colaborador. Logicamente, tem momentos como o final de semana que você pode, pode perfeitamente aí usar o teu hobby, colocar alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, ofensa, aquela coisa de... Uma dica que eu sempre dou, caso você perceba que sua mente não está legal, se afasta um pouco dessa, esquece um pouco. Depois você volta ali com o teu emocional melhor. Pronto, que legal. A gente conversou com o consultor de carreira, Bruno Porto. Muito obrigada pela sua participação aqui no Banho de Cidade, primeira edição. As portas estão sempre abertas para a gente falar de todas essas informações. Perfeito, muito obrigado. Para quem quiser saber um pouco mais, @PortoCoaching, que é o nosso Instagram, nosso cartão de visita, Instagram e YouTube. Obrigado.